Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, estamos começando o Virando o Jogo ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. E também pelas nossas diversas plataformas digitais, onde você pode acompanhar o Virando o Jogo e todos os demais programas da RDC TV em qualquer parte do mundo. Vamos sempre repetir para que você, quando estiver fora do Rio Grande do Sul ou se quiser falar para algum amigo, parente que esteja fora do nosso estado, você sabe aí direitinho como é que sintoniza, como acessa a RDC TV. Então vamos lá, pelo nosso site rdctv.com.br. rdctv.com.br é o nosso site. Você coloca /ao vivo e já acessa diretamente o player do nosso site com a programação real-time ininterrupta da RDC TV, ok? Se você preferir pelas redes sociais, tem mais facilidade ou um acesso mais fácil nos dispositivos móveis também, as nossas redes sociais com live de todos os programas. Como está agora, né, com live do Virando o Jogo. Você tem a possibilidade do Twitter, do YouTube e também do Facebook. Sendo que pelo Facebook você interage conosco. Lembrando sempre, aí está, para todas as redes sociais, seja o Twitter, o YouTube ou o Facebook, você digita RDC TV Digital, RDC TV Digital, tá certo? E sendo que no Facebook você vai interagir conosco, você vai mandar o seu recado aqui para o Virando o Jogo e a gente vai se comunicar diretamente com você com o seu recado, tá ok? Ainda tem o nosso WhatsApp, claro, WhatsApp 998 15 99 90, 998 15 99 90, o nosso WhatsApp para também receber aí os seus recados, os seus questionamentos. Bom, estamos aqui com uma bancada repleta de talentos e vou começar com o maior talento deles que está aqui do meu lado, que é a nossa convidada, a Melissa Stoffel. A Melissa Stoffel, que é a coordenadora de lazer do SESC. Nada em detrimento a vocês, rapazes, tá certo? A gente perdoa por nada, mas mesmo que a gente esteja num momento de... Se fala muito uma palavra que eu particularmente não gosto, porque eu acho que ela é desnecessária, empoderamento e empoderamento feminino, porque eu já conheço mulheres empoderadas há muito mais tempo de que o termo seja moda, né? E com a qualidade, com a capacidade igual ou muitas vezes superior à dos homens. Então eu não vou por aí, eu vou pela Melissa, que é realmente extremamente capacitada, haja vista que está nessa função de coordenadora de lazer do SESC para todo o estado do Rio Grande do Sul. Melissa, seja bem-vinda aqui ao Virando o Jogo, Melissa. Muito obrigada, uma honra muito grande estar aqui, claro, representando o SESC, né, o Sistema de Comércio, e estar junto dessa bancada aqui. Nós vamos falar com a Melissa, porque hoje é o seguinte, a Melissa vai botar todo mundo aqui para fazer exercício. Não, o Pedro Petrucci ali já ficou apavorado, chegou agora de Caxias do Sul lá, hein, Pedro? Tudo bem? Tudo certo, Rogério? Tudo bom, Pedro, muito bom. Seja bem-vindo aqui. A estrada está tranquila, o trânsito está tranquilo? Tranquilo. Eu vim ontem, né? Tu já veio ontem? Joguei uma pelada com os colegas aí. Que maravilha. Deu show. Então, O atraso foi outro motivo. A tua avaliação vai ser isenta. Sobre o futebol de cada um deles. Melhor não, deixa não, assim. esquece. Começamos mal, né? Eu falar do nosso futebol e de exercício físico. Erramos as duas já. O Pedro Petrucci, que é Petrucci ou Petrucci? Qual é a pronúncia correta? A correta em italiano é Petrucci, né? Pois é, 2 Cs em italiano, Petrucci, né? Brasileirou o nome, né? Virou Petrucci, popularizou Petrucci. Petrucci é o nome de guerra, então, lá na Rádio Caxias. Que é a rádio que trabalha o Pedro Petrucci. Muito bem. Marinho Saldanha, vocês já viram, nosso colega do UOL, repórter do UOL, da parte de esportes do UOL. Seja bem-vindo mais uma vez, Marinho. Valeu, Rogério. E o Bruno Ravazoli. A outra vez que ele esteve no programa, era o Diogo que estava apresentando. Tá?
E quando tu vieste, tu era Bandeirantes. Eu era Bandeirantes. E agora ele é Guaíba. Hoje sou Rádio Guaíba. Rádio Guaíba. Então, Bruno, seja bem-vindo também ao Virando o Jogo. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer. E agora tu vai ter um prazer maior porque sou eu que estou apresentando, não Com é certeza. o Diogo Rossi, né? Diogo Rossi está lá. Não, o Diogo está muito quieto hoje. Ele está muito quieto. Quando o Diogo está assim, quieto, é porque ele está aprontando alguma daquelas teses Bem dele. bomba. Ou Pedro, ele está cansado do jogo, jogou muito ontem o Ontem jogo. eu não joguei absolutamente nada. Então Vários convidados no jogo e eu não joguei nada. Tu não jogou nada porque tu não participaste do jogo? Ou Não, tu porque eu não ficaste no joguei teu nada. normal, tu não porque eu não jogou? joguei nada. Às Ei. vezes acontece. Não, eu posso dizer que ele foi um espectador privilegiado. É isso aí. Ontem fui espectador. Muito bem. Bom, nós temos vários assuntos. Hoje é um dia de desafio, não apenas para todos nós, né, por ser o dia 29 de maio, consagrado ao Dia do Desafio, mas porque Grêmio Internacional também tem desafios importantes. Aí me parece que o mais importante, pelo contexto todo do momento, é o desafio que o Grêmio tem aqui em Porto Alegre, na Arena. E ontem nós tivemos um desafio, né, que foi até surpreendente, com o Brasil de Pelotas, que vinha de 4 derrotas consecutivas, as 4 primeiras rodadas. A 5ª rodada ele venceu em casa, mas não foi com muita facilidade também. As duas vitórias do Brasil, curiosamente, foram iguais, né? De virada. Perdendo e de virada. E aí ontem, sim, talvez a surpresa positiva tenha sido a virada do Brasil em cima do Guarani, em Campinas, 2-1, saiu perdendo no início do jogo, tinha o quê? 15 minutos, mais ou menos, Isso. quando saiu o gol do Guarani, e depois conseguiu a reversão. Então, esses assuntos vão estar aqui no Virando o Jogo e com as informações do Pedro lá, né, diretamente do Juventude, sobre as internas do Juventude que ele acompanha diariamente. Melissa, mas me diga o seguinte, como é que nós vamos botar, o que a gente pode fazer aqui com essa turma agora no dia do desafio? São 15 minutos, mas nós não podemos 15 minutos, senão vai terminar o programa também. Tá? Mas quem está trabalhando, por exemplo, como nós estamos, o que pode fazer para computar nesse dia do desafio? Isso, Rogério. Na verdade, sim, o dia do desafio propõe que as pessoas saiam de sua rotina, pratiquem algum tipo de atividade física por pelo menos 15 minutos. E esse começo de atividade, a gente sempre diz que hoje, que é o dia do desafio, é o dia de plantar a semente, né? É um dia de se desafiar, começar uma atividade física, para que a pessoa possa inserir isso no seu cotidiano, isso se tornar uma rotina, aí sim colher os bons frutos da prática da atividade física. Mas aquela pessoa que está no escritório, ou vocês que estão sempre na bancada, às vezes um tempo parado, um alongamento, né, que a gente tem, que são as atividades funcionais, geralmente, que a pessoa realiza, um alongamento no escritório, no local de trabalho, sempre otimiza e melhora a questão da circulação sanguínea, o que é muito bom também a gente poder realizar no seu dia a dia, né? Então, às vezes, fica mais de hora parado e fazer algum tipo de alongamento ou uma caminhada, evitar a escada rolante, evitar, que é muitas vezes no shopping, evitar o elevador. Isso faz com que a pessoa, no seu local de trabalho, possa otimizar e já fazer uma atividade física. Agora, como é que faz para... O SESC é quem coordena aqui no Rio Grande do Sul todo, né? Na verdade, o SESC coordena em todo o país, né? Em O todo SESC o Rio Grande do país. Sul daqui, Sim. a coordenação do Dia do Desafio na América do Sul é do SESC São Paulo. E cada um dos departamentos regionais do SESC tem a sua coordenação específica. Aqui em Porto Alegre nós temos do Rio Grande do Sul. Certo. E aqui tem pontos, né, onde o SESC está junto com a Prefeitura, que são os dois realizadores do Dia do Desafio, aqui em Porto Alegre especificamente. Isso. No interior do estado também, com as prefeituras no interior do estado? Também Isso tem mesmo. Nós somos no país o segundo estado com o maior número de cidades participantes do Dia do Desafio. Para o pessoal ter uma ideia, das 497 cidades gaúchas, 485 estão participando do Dia do Desafio. Então, realmente, é uma mobilização muito grande. Nós realizamos o Dia do Desafio no Rio Grande do Sul desde 1997, então são 23 anos dessa campanha de mobilização em prol da questão da atividade física. Então, em pontos que nós temos na Praça da Alfândega, na Esquina Democrática, no Mercado Público, em vários locais que estão acontecendo. Lá no SET tem uma série de programações, todas as unidades do SESC e pontos turísticos, pontos que o pessoal mais circula, no Transurb, todas as estações do Transurb daqui até Novo Hamburgo. Nós temos o pessoal fazendo a ginástica laboral, o pessoal dentro do trem, que é uma atividade muito legal também. Então, isso possibilita que a gente esteja incentivando as pessoas a fazer algum tipo de atividade física. E quem estiver em casa, quiser participar, até às 20 horas, está acontecendo as atividades. Lembrando que a gente já começou à 00:01 com
uma corrida aqui em Porto Alegre. Com a corrida, né? Exatamente. Com a corrida do dia do desafio. 800 pessoas na beira do Guaíba, à meia-noite fazendo a corrida. Tá vendo? Meia-noite. O exemplo Meia-noite. para vocês aí. O exemplo para vocês aí. Tá. Eu não apostaria as minhas fichas que eu estaria presente nessa corrida da meia-noite, mas quase conseguimos contribuir com o dia do desafio, porque o nosso jogo acabou 30 minutos antes da meia-noite. Se tivesse passado um pouquinho, já, teríamos contribuído. Então, ano que vem nós vamos agendar. O pessoal marca o futebol um pouquinho mais tarde. O ano que vem, se fizer isso, eu Vamos vou jogar. É isso aí, Rogério. Aí eu quero ver. Aí é mostrar, Pedro, para eles. Né? Sabe que eu faço atividade física regular, né? Sim. Academia, musculação, essas coisas. E eu acho que isso contribui demais para a vida das pessoas. Demais. Às vezes a gente ouvindo, quem não faz, quem tem uma vida sedentária até não acredita, né? Mas muitas vezes a gente, hoje eu tô cansado, hoje tá frio, hoje eu não vou. O ato de tu sair de casa e chegar para fazer atividade, quando tu volta, tu tá muito melhor. Muito melhor. A cabeça tá melhor, o rendimento da vida tá melhor. Como a gente sempre fala, né? A gente rende muito mais em tudo fazendo atividade física. É uma coisa que muitas vezes as pessoas acham que vão chegar cansadas. Eu já ouvi de várias pessoas, eu tô pagando para me cansar. Não, tu tá pagando por uma qualidade de vida que tu não acredita, sabe? Uma coisa vai levando a outra e o teu rendimento vai te dando mais objetivos, que vai te dando mais rendimento e assim sucessivamente tu vai ganhando bem, como a qualidade de gente vida. fala, né? Tu aí. acaba tendo a necessidade da prática da atividade física, isso. E por isso o dia do desafio, né? O dia do desafio quer despertar isso nas pessoas. Que elas possam, muitas vezes, essa pessoa que não tem a prática da atividade física, hoje parou, fez uma atividade física, gostou, né? Diferente. Não, e regula o sono também. Quem tem alguma dificuldade, Sim. principalmente os mais velhos, como eu, de mais idade, que tem dificuldade para conciliar o sono, não precisa ser necessariamente, vou fazer atividade física no fim da tarde ou início da noite para vir o sono. Não, pode fazer atividade física no início do dia, de manhã, né, que isso tem, né, um processo dentro do organismo que vai te levar a um repouso depois natural lá de noite quando for dormir. Otimiza Te o favorece o funcionamento. sono. E outra coisa, geralmente quem pratica atividade física, ela já começa a cuidar da alimentação. Então, uma coisa que também fica sendo puxa a consequência da outra, porque né? tu acaba percebendo o reflexo que a alimentação tem no teu exercício. Daí, então eu tenho que me alimentar melhor, tenho que ingerir mais líquido e tal. Daí tu acaba melhorando a questão da tua alimentação. Melhora na questão, é só benefícios. Assim, Tu já leva outras só pessoas a benefícios. fazer contigo, então Tu isso já que é vê que legal, teu né? dia rende melhor, tu já passa a acordar daqui a pouco mais cedo para fazer exercício. Eu acho, olha, só tem benefícios aqui. E eu quero chamar a atenção dos nossos amigos, telespectadores ou internautas, aqueles que estão nos acompanhando, né, pela plataforma normal de TV, que é do Sistema NET, 24524, ou pelas nossas plataformas digitais, que podem já agora, durante o programa, no debate aqui, vocês ir se agitando aí também, em casa onde estiverem, fazendo exercício e debatendo conosco aí, não tem problema algum. Aliás, vocês fiquem ligados porque tem como computar essa atividade física que vocês estão fazendo. Mais adiante a Melissa vai dizer como é que você faz para informar o SESC, inclusive. Tem um número de telefone aqui também que o Edson me passou, o teu colega, o Edson, ontem me passou. Aliás, ontem, quem teve a oportunidade, Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lotado, para ver o Bernardinho e a palestra, que durou em torno de 2 horas, com perguntas, questionamentos, enfim, a palestra excelente do Bernardinho. Quem teve a oportunidade está de parabéns. Quem não teve, num próximo momento que vem o Bernardinho a Porto Alegre, participar desse projeto Conexão de Ideias do SESC, não perca a oportunidade, faça sua inscrição. Ingresso era gratuito ontem, bastava que fizesse antecipadamente a inscrição, né, junto ao SESC. E aí tivemos lotação máxima no auditório, lá no Salão de Atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o próximo aqui em Porto Alegre, porque por todo o estado o projeto Conexão de Ideias vem se desenvolvendo, né, mas o próximo aqui em Porto Alegre vai ser dia 10 de julho, com o Amir Klink. O Amir desligou de novo, só para você saber. Tá? O Amir Klink, né, que vem dentro do projeto Conexão de Ideias para palestrar no próximo dia 10 de julho. Então, fiquem atentos aí. Bom, mas a Melissa também é torcedora do futebol, e ela entende do futebol, e ela vai entrar no debate conosco em seguidinho. Antes, eu quero lembrar para vocês que o Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo, baixe e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique,
e simplifique. Vamos à mensagem do Zafari e nós já voltamos para enfocar Grêmio Internacional hoje pela Copa do Brasil e o Juventude, que é, vamos dizer, o desafiante do Grêmio hoje aqui em Porto Alegre. Um instante só. Bom, vamos começar o nosso debate primeiro com a questão do Grêmio contra o Juventude e as informações do jogo estão chegando com o repórter Pedro Oliveira. Pedro. Depois de conquistar a primeira vitória do Brasileirão contra o Atlético Mineiro, o Grêmio está com moral. Essa confiança a gente conseguiu reconquistar e eu acho que só vai aumentando. E se antes o papo era de que o Grêmio vai decolar no Campeonato Brasileiro, isso é uma coisa certa, isso é um fato. Agora continua o mesmo. O Grêmio não decolou ainda não. O Grêmio ainda nem fechou as portas do avião. Além de dar moral, a vitória contra o Galo resolveu alguns problemas de Renato Portaluppi. O atacante Felipe Viseu vai entrar na posição de André. Alisson, com um problema no tornozelo direito, dará lugar a Tassiano. Mas Diego Tardelli, com também boa atuação contra o Galo, vai entrar no decorrer da partida. Ou seja, são duas modificações que a vitória contra o Galo dará ao time do Grêmio contra o Juventude. A gente sempre se coloca à disposição, independente de tudo. Sabemos que aqui é uma grande equipe, é um grande clube, então as pressões sempre irão existir, independente se está fazendo gol ou não. A gente sempre tem que pensar também no coletivo, porque a gente sabe da grande equipe que nós temos, né? Além de Viseu, Michel ganhará uma sequência no meio de campo, até porque na zaga não deu muito certo. A experiência é muito boa para mim. Eu conversei com o Renato até depois do meu gol contra o Ceará e o Renato teve toda a confiança em mim, tanto que ele pediu para me jogar de novo contra o Juventude. Mesmo assim, a reputação de Michel, depois da experiência na zaga, não está muito boa. Com 2 gols contra, parece que o torcedor não quer mais ele ali. Com o torcedor, eu acho que sim, acho que mancha muito, né? Até porque o torcedor, ele é movido pela paixão e pelo resultado do time dentro de campo. E o cara fazendo um gol contra, ele não está ajudando o time dele. Mas, como eu falei, cabeça erguida, graças a Deus tem um psicológico muito grande, o apoio da família, amigos. Mas mesmo com a desaprovação do torcedor, Michel, junto com Viseu e companhia, vão ter que ajudar o tricolor a passar de fase na Copa do Brasil. Minha gente, é uma injustiça criticar o Michel tendo jogado fora da posição dele. Por favor, se jogasse mal na posição dele, fizesse gol contra na posição dele, até eu concordaria. Agora, está jogando improvisado por uma necessidade que o técnico talvez tenha imposto, já que o Renato poderia ter utilizado antes o Rodrigues, né, na zaga, mas preferiu deslocar o Michel para ali. E aí ficar só dando pedrada no Michel porque fez gol contra, eu acho injusto com ele, senhores. A improvisação na zaga, ela expôs um pouco o Michel, né? Porque o Michel é um bom volante, é um jogador qualificado, útil, bastante útil, mostrou muitas virtudes no decorrer do tempo aí no Grêmio, mas a improvisação na zaga expôs ele um pouco. Agora tem o Rodrigues. O que eu costumo dizer sobre esse caso da falta de zagueiros que o Grêmio teve é que, para mim, é um absurdo que o Grêmio tenha ficado tanto tempo sem contratar um zagueiro. Porque isso é um problema que o Grêmio já tem desde, 1 ano, 2 anos. O Grêmio, quando tinha ainda o Bressan, já queria contratar. E o mercado, eu não aceito a tese de que o mercado não oferece. O mercado oferece. Oferece e oferece com um custo totalmente pagável. É só procurar e pesquisar. Eu duvido que o Grêmio não tenha os nomes. Duvido que não tenha. Ano passado agora contratou o David Braz, né? Mas eu duvido que o Grêmio que o pessoal de mercado do Grêmio, os analistas, enfim, o pessoal da direção de futebol, que é a última instância junto com o presidente, eu duvido que eles não tivessem os nomes. Qualquer um tem, basta observar. Mas enfim, agora que esse problema está aparentemente resolvido, o Grêmio tem aí o Juventude pela frente, né? Um desafio interessante, inclusive.
Não, e é inegável que o Michel equilibra o meio-campo do Grêmio. O time teve alguns problemas nos últimos jogos, não só nos últimos jogos, o Grêmio tem tido algumas dificuldades nesta temporada e eu acredito que passam por alguns fatores. Por exemplo, nos últimos jogos, a improvisação do Michel na zaga. É inegável que o Michel na zaga trouxe consequências ruins para o Grêmio, porque o Michel não é zagueiro. E aí entra o debate, é justo criticar o Michel? Tô aqui ajudando, eu tô tomando porrada, né? Pois é, exatamente. E no meio-campo, eu acredito que Maicon e Matheus Henrique são talentosíssimos. Com a bola no pé, que é a proposta do Grêmio, eles ajudam. Mas na marcação, é uma dupla que, no meu entendimento, não casou ainda. Pensando na parte defensiva. Sem falar da questão do lado direito. Aquela velha vaga do Ramiro, que olha é o Alisson, o Renato já testou o Diego Tardelli também por ali, então o Grêmio teve alguns problemas. Agora, com a entrada do Rodrigues, que fez um feijão com arroz bem feito contra o Atlético Mineiro, o Michel no meio campo, reequilibrando a marcação com o Maicon, sem o Mateuzinho que foi para a seleção, eu acho que o Grêmio já ganha uma força, já reequilibra e tem mais chances de conquistar a classificação. E é evidente que é necessário o respeito à equipe do Juventude no jogo de hoje. Sabe que o Grêmio já tem um sistema de jogo consolidado, enfim, o Grêmio joga da mesma forma sempre, não muda e tal, como diz bem o Renato, mas é um sistema de jogo que expõe um pouco a zaga, né? O Grêmio joga com os volantes na linha do meio quase, é um sistema, e isso ficou muito claro nos confrontos com o Inter no Gauchão. Os laterais, os dois sempre abertos. Os dois atacam ao mesmo tempo, os volantes jogam na linha do meio, tipo, daí o meio avança, os extremos avançam, né? O time joga todo projetado. Isso é um convite ao contra-ataque, né? E sobra espaço para contra-ataque. Expõe os zagueiros. O melhor momento, para mim, que o Grêmio teve com esse sistema, independente se tinha falso centroavante, eu não gosto muito dessa expressão. Eu digo centroavante de ofício ou não. Tá? Popular falso 9. O falso 9. Mas foi quando tinha o Maicon em forma e o Wallace. Que 2016. Aí tinha uma movimentação do Maicon em plena forma físico-atlética, e tinha o Wallace também, que era um jogador que dava essa sustentação maior atrás. Depois, já falamos, o Grêmio teve a virtude de descobrir um Arthur e tal, mas sempre, não podemos esquecer que o Michel, porque o Maicon passou lesionado, mesmo com o Arthur no time, e o Michel fazia essas vezes. Então agora a dificuldade do Grêmio se impôs quando ele tem o Matheus Henrique, que é um jogador que tem muita criatividade, volante, mas é criativo, o Maicon já não tem a mesma forma, não é? Então precisava ter um Michel que pelo menos possa recompor na frente da zaga e dar essa proteção maior. Na minha visão, tudo é um ciclo de problemas, né? Se tu tem um problema, automaticamente tu vai desencadeando outros. O Grêmio não contratou um zagueiro, o que automaticamente tirou o Michel do meio campo. O que automaticamente faz com que tu não tenha que ter a decisão de escolher entre Maicon e Matheus Henrique. E aí tu coloca os dois para jogarem juntos. E jogando juntos, eles não têm condições de fazer a marcação que o Bruno destacou antes, eles não têm essa qualidade. E automaticamente tu corre o risco de dar certo, como deu contra o Libertad. E o Grêmio achou que aquele jogo contra o Libertad, aqueles 90 minutos eram suficientes para dar respaldo para o resto da temporada. Aquele jogo do Libertad, nós já falamos, foi quase um amistoso para o Libertad. Sim, nós não podemos esquecer o que cercava aquele jogo. Tanto que o Grêmio tem que estar muito preparado e atento, porque o comportamento do Libertad, agora nesse enfrentamento, quando voltar a Libertadores, vai ser completamente diferente. Não, e eu costumo dizer também, Rogério, porque todos têm uma parcelinha de culpa nisso, né? E o Renato também tem. Porque uma vez que tu não tem os jogadores, e isso é culpa, digamos assim, da direção que não contratou, enfim, não trouxe os jogadores necessários. O Renato, com o que ele tem, ele poderia ter mudado o sistema de jogo, ter variado a formação, ter protegido melhor a sua zaga, ter saído daquela postura de meu time joga assim, proponha pra frente e deu. Poderia ter, humildemente, vamos recuar, vamos jogar um pouquinho mais para trás, vamos especular um pouco. Vamos fechar a casinha. Eu acho que é o mesmo... Não, o Odair até é um técnico que testou 2 ou 3 alternativas ali, o reativo, agora um pouco mais propositivo. Eu digo que ele tem... Mas não abre mão do seu óbvio, né? Os dois. O Renato do óbvio de um time que só propõe e o Odair de um time que melhor reativo do que propositivo. Mas agora tá propondo. Não, claro. Eu acho que o que o Odair fez no Inter foi o seguinte, ó, eu não tenho como propor, agora a gente vai se retrancar, vai ter que ser assim, velho, senão a coisa vai ficar ruim. Ô Pedro, me diga, como é que Caxias do Sul, no caso Crônica Esportiva, e o Juventude, que você acompanha, estão vendo esse jogo de hoje aí? E todas essas questões de Grêmio que nós estamos enfocando. Eu acho que para o Juventude,
levando em consideração que os atletas que o Juventude tem são de nível inferior ao Michel improvisado como zagueiro, ao Rodrigues, para o Juventude não importa muito, né, a questão de quem vai jogar na zaga do Grêmio ou quem será o volante. O Juventude organiza uma estratégia defensiva e de buscar o contra-ataque e ver o Grêmio como o time grande e favorito nessa eliminatória e vai como o time menor para tentar surpreender. Essa é a estratégia do Juventude, já foi no jogo da ida, né, deixando claro que mesmo jogando em casa precisava se retrair e buscar o contra-ataque, e hoje não vai ser diferente, né? O Juventude vai buscar essa maneira de jogar. O Marquinhos Santos conseguiu fazer o que o Vink não vinha conseguindo no Gauchão, que era organizar a defesa, e o Juventude sofre poucos gols hoje, então essa é a prioridade para a partida, e quem sabe num contra-ataque, numa jogada de velocidade dos dois extremos, conseguir surpreender de alguma forma, mas a estratégia do Juventude é se defender, é suportar a pressão do Grêmio. O Juventude vem com o time completo, me perdoa, Bruno, só vem. O Juventude não conta com o John Lennon, né, que vem jogando como extrema-direita, ele se machucou no jogo da ida contra o Grêmio, e é desfalque, e tem dúvida quanto ao Dalberto, que ele já ficou no banco no jogo da semana passada, porque vinha se recuperando de lesão, entrou justamente no lugar do John Lennon ainda no primeiro tempo, foi preservado contra o São José, e é dúvida para hoje. É um jogador que a comissão técnica tem observado bem a forma física para saber se ele tem condições, não vai estourar, né? Não vai arriscar. Lembrando que em 2016 o Juventude eliminou o Grêmio. Não foi uma Copa do Brasil, mas foi Campeonato Gaúcho, 2-0 no Jacone, e em Porto Alegre 3-1, o Grêmio fez 2-0. O Robertson fez um gol meio que de xiripa, assim, o técnico era o Zago, né? A bola bate nas costas, zagueiro. E depois o Grêmio faz 3-1, mas não consegue buscar o quarto gol. Caxias do Klaus, né? Ambos do Klaus. Teve gol do Klaus. Acho que ambos do Klaus, hoje no Inter. E o Grêmio, se não me engano, com Fred Bressan. E o armador era o Lincoln. O Grêmio foi totalmente desmontado. Reserva, o Grêmio do Roger Machado, né? Foi totalmente reserva. 2016, depois o Juventude decidiu com o Inter do Argel e perdeu. Eu quero jogos da Libertadores nesse momento, acho que contra o Rosário. Verdade. Oitavas de final. Os nossos telespectadores e internautas, quem está nos acompanhando pelo Facebook, mandando os recados pelo Facebook, os recados estão passando aí no rodapé da tela, né? Então pode ir mandando mais de um recado e nós vamos colocando. Basta você acessar o Facebook/RDC TV Digital, você vai estar conectado conosco, manda os seus recados que nós vamos passando aí na tela os seus recados. Eu também estou aqui com a minha watch party, com os amigos que tenho no perfil do Facebook, e o nosso WhatsApp, 998 15 99 90, o número do nosso WhatsApp, para você mandar o recado. O Diogo Rossi está atento ali, né? Está carregado, está tudo certinho. Está tudo certo, está aí. em dia, está ótimo. Deixa eu perguntar para Melissa Stoffel, que é a coordenadora de lazer do SESC, agora não sobre dia do desafio. Aliás, eu estou com a camiseta aqui, até vou colocar aqui, me permita, claro. Melissa? Vou colocar aqui porque hoje é o dia do desafio. Vou deixar a camiseta aqui, ó, dia do desafio. Pode ajustar com a outra câmera aí, que eu acho que fica melhor, né? Então, vamos botar aqui. Aí. Você mexe. Bom. Mas eu quero saber o seguinte, tu como torcedora, e eu sei que tu é gremista, isso. Como é que está observando esse jogo de hoje de noite, com um certo nervosismo, muito confiante, como é que está? Como para o Grêmio nada é fácil, né? Sempre é sofrido, como a gente brinca, né? Família de gremistas, né? Um abraço aí para a família Stoffel, toda gremista também, meus irmãos, meu pai. Tô apostando em 2-1 para o Grêmio hoje. 2-1 para o Grêmio. Sofridinho. Vai lá, Viseu e Everton. Viseu e Everton. Isso. Tô apostando no Grêmio, mas vai dar, eu acho que vai dar. Com todo respeito ao pessoal de Caxias, né? Mas eu acho que vai dar para o Grêmio, sim. Aliás, pode ser o último jogo do Everton com a camisa do Grêmio. Eu digo pode, porque existe a possibilidade de ele ser vendido na janela de transferências e depois do jogo de hoje ele viaja para o Rio de Janeiro para se apresentar à seleção que vai disputar a Copa América. Não, e se ele tiver alguma oportunidade nesse período aí, entre os amistosos, são 2 amistosos antes? Sim, um aqui no amistoso, um no Beira-Rio contra Honduras. E o outro Qatar em Brasília. Hã? Qatar em Brasília. Em Brasília. Tá. E depois na Copa América, se ele tiver oportunidade de entrar e jogar, o que ele vem jogando não precisa ser mais do que isso, né? Porque foi isso que o qualificou para a seleção. Eu acredito que ligeirinho as propostas já vão aparecer. Ele é a reserva do Neymar. Isso, é justamente isso que o Pedro falou que eu queria citar. Ontem eu estava vendo, depois que eu cheguei em casa, alguns programas de esportes, e o pessoal falava muito no Everton porque o Neymar sentiu o joelho no treinamento. E a gente não sabe qual é a condição física que o Neymar está. Ele voltou de uma lesão, jogou alguns jogos pelo PSG, 2, se não me falha a memória,
Depois ele começou a entrar no processo da punição e não pôde jogar. Física e psicológica também, né? A gente nunca sabe qual é... Não, mas é que ontem ele sentiu o joelho e a gente não sabe qual é a gravidade dessa lesão. Aliás, nós temos a imagem aí, a imagem do Neymar. O Ribeiro tinha me comentado que talvez a gente tivesse essa imagem. Tem lá? Não tem? Que o Neymar tomou uma janelinha, uma caneta. Foi isso? Everton. Everton, 19 anos, lateral direito. Assim, não o Everton. Não do Grêmio. É isso. É do lateral do Cruzeiro. Deu uma caneta no Neymar e o Neymar puxou de forma meio ríspida. Fez a falta tática, né? Para controlar o drible. Vale, né? Tá certo. Eu acho que até faz parte de treino, mas como a gente espera que o Neymar seja uma liderança, não só técnica, mas também como um capitão, faltou um pouquinho ali pô, e aí, guri, legal, beleza, levanta aí. Mas ele não tem, faltou uma ele tinha que tomou a caneta, sorrir, dar um abraço no guri, atira ele no chão, sabe? Essas coisas. Eu não vou o Neymar por causa disso, mas falta um pouquinho da liderança ali. Esse comportamento vocês não vão ter do Neymar. Por quê? Porque quanto mais, eu não quero usar a expressão, não é exibido, mas quanto mais convencido é o ser humano, claro, é mais difícil que tenha esse raciocínio. Mas sabe? o Neymar... Porque o que acontece? A vaidade é tão alta, tão grande, que embota o raciocínio. Isso que vocês estão falando é o que nós faríamos. É o que nós faríamos. Ele é o ídolo do menino, ele tomou a caneta, sorri, brinca, abraça, guri. Levanta o cara ali e segue o treino. É isso, o mundo do futebol dá pro Neymar, e eu tenho essa ideia de que foi em algum momento que a gente não conseguiu identificar, claro, nós como analistas, mas especialmente o Neymar e o pessoal que cerca a carreira dele, não conseguiu identificar onde foi dentro do Barcelona que esse problema aconteceu. Ele teve alguns problemas no Santos, que ele recuperou no Barcelona no início que ele chegou lá, e depois ele se transformou totalmente. Eu vou te dizer... Mas o mundo do futebol deu para ele várias oportunidades que ele não conseguiu se recuperar. Mas eu vou te dizer, como pai, e hoje pai duplamente, porque um avô é duplamente pai. Como pai, eu vou te dizer, sabe onde que surgiu o problema do Neymar? Mas até ele quando ele nasceu daquele pai dele. Não sei. Aquele pai dele é o maior, eu não tenho nenhuma dúvida, por todas as declarações que eu já vi, por todas as manifestações do pai do Neymar, tá? A tal ponto de que o Neymar tem que se botar Neymar Júnior, porque Neymar é o pai dele. O pai dele quer ser tratado por Neymar. E o Neymar tem que ser Neymar Júnior. Eu acho muito complexo isso, Rogério, para a gente fazer essa análise. Não, eu não estou... Evidente que a minha análise é uma análise rasa, sem nenhum aprofundamento científico e nem de conhecimento. Estou dizendo que eu não consigo chegar nessa ideia. Eu não tenho dúvida. Se ele tivesse no pai dele um outro tipo de comportamento que conseguisse blindar de alguns... Porque os amigos entram na mesma vibe. Pois eles estão vendo que da família vem isso. E não esqueço que alguns amigos que cercam o Neymar são aproveitadores, né? São aproveitadores. E esses aí interessa que badalhem cada vez mais o Neymar para estar bebendo aquela champanhe de 10 mil reais. Que é uma pena, né? É uma pena porque o Neymar tem uma chance ímpar na vida de uma pessoa que é ser ídolo de um país inteiro, né? Tu tem a chance ímpar de ser ídolo do país do futebol. Um comportamento disso, sabe? Uma construção de uma personalidade. Ele é ídolo de uma parcela, que eu imagino que seja a parte dos mais jovens. A turminha que cresce, que gosta de Neymar, o futebol alegre, a galera que torce para o Barcelona, alegria, PSG. Até interessante que hoje muitas pessoas torcem por times europeus e torcem por Inter ou Grêmio e desgostam do futebol nacional. Sim. Então existe essa parcela que gosta do Neymar, mas, por exemplo, eu não gosto da pessoa Neymar. Eu acho que ele é um talento posso dar um depoimento? Eu tenho um filho de 8 anos. Para ele é Neymar. Neymar é futebol clube, né? Então, eu acho que a criança vê o talento, sabe? Mas aí ele é um diamante. E é uma oportunidade, né, para essas crianças. Eu vou ter que concordar com o que disse o Rogério sobre o pai. O meu filho, por exemplo, tem 5, o Pedro, e ele não gosta do Neymar. Ele não Cristiano Ronaldo, provavelmente. Não, ele fala assim, não, o Neymar só cai, pai. O Neymar cai, eu não gosto do Neymar. Então, isso também um certo exagero, porque foi simplesmente uma caneta que ele derrubou. Quantas vezes isso acontece num treino? A gente acompanha treino diariamente, mas é que era o Neymar
Claro. A câmera separou aquele lance e aquilo foi repetido. Sabe que agora imagina. A gente já tem milhares de julgamentos. Eu concordo com vocês que a maneira como o pai do Neymar trata o Neymar, a maneira como ele se comporta no dia a dia, mas especificamente ontem foi um lance de uma caneta no treino, no qual ele levou o atleta adversário de viagem e segue o treino e segue Agora o jogo. imagina, Pedro... Falta assunto na seleção brasileira, nesse momento que não há coletivo, nesse momento que não há uma definição de time para enfrentar o Catar, que alguns atletas ainda não chegaram. Então a gente fica repetindo uma caneta do que o Neymar sofreu. vai ser o foco, né? E aquilo vai para o Twitter, aquilo vai para o Facebook, todo mundo compartilhando. O Neymar, e a gente julga o Neymar porque ele é o Neymar. Agora imagina se, ao contrário do que ele fez, ele tivesse feito isso que o Bruno e o Marinho disseram. Né? Ele ia ter ganhado todo mundo. Tivesse dado uma risada, tivesse pegado o menino, dá um abraço do palma. É a adrenalina do treino ali. Eu vou dizer o seguinte, daqui a pouco se o Neymar faz isso, sai a notícia, o Neymar leva a caneta e abraça o companheiro, não ia repercutir. Notícia também. Não ia repercutir. Não, mas eu não estou falando. Eu não estou falando em repercussão. Acho que o Neymar só repercute o negativo. Mas é que falta positivo. Mas é que é a segunda vez segundo ano consecutivo que o Neymar tem a melhor temporada dele na Europa. E a gente não fala isso. Por quê? Porque a gente não consegue repercutir o positivo do Neymar. Porque ele tem vários negativos. Porque ele joga numa liga positivo. Ele joga numa liga. Bom, ele joga numa liga pior se ele tivesse ido mal, né? Ele joga numa seleção de estrelas numa liga. Uma liga média fraca. Bem fraca. Sim, mas por exemplo, ele joga ao lado de um cara que o futebol e os analistas do futebol elogiam muito o Mbappé, que jogou a temporada toda e não conseguiu superar o Neymar. O Neymar foi acima dele na média. E o Neymar passou 6 meses parado, praticamente. Mas tu enfocaste corretamente. Mas a gente não consegue lembrar o positivo, mas também é um pouco de culpa nossa. Não, e a expectativa ele produz muitos fatos negativos. Mas os positivos a gente não lembra. Mas o que acontece? Claro que a gente lembra, a gente citou aqui. Mas o nosso destaque, aí é uma questão do jornalismo, sempre vai ser mostrar o que está errado. Mas tem que mostrar o que está certo também. Não, tudo bem, mas aí essa agenda positiva, ela só vai acontecer e superar a agenda negativa se o próprio, né, causador dos fatos, né, fizer isso. Se o Neymar passar a ser, como esse exemplo do treino, e outros, por exemplo, quando for receber a premiação lá de vice-campeão foi do quê? Da Liga, da Copa? Copa da França. Copa da França. O torcedor que falou um monte de bobagem para ele, o Neymar passasse, não tinha notícia, não existiria fato negativo. Mas ele termina, ele não consegue, é isso que eu digo. Ele foi criado num ambiente onde, acima de qualquer coisa, está a vaidade dele. A vaidade dele. Acima, eu diria até, da prática do futebol dentro de campo. E quando o Neymar estava no Barcelona, que ele vivia uma fase brilhante, era gol em final de Champions e tal, tudo que se falava era bem do Neymar. Porque naquela época não tinham fatos negativos. Sabe, nunca se produziu problemas. Até tinha, o né? Neymar mas sempre falava mais do positivo. O Neymar sempre tratou de tocar gasolina no fogo. Ele nunca quis acalmar com os problemas. Também. Eu vou lembrar um episódio, o Neymar, para jogar os Jogos Olímpicos de 2016, ele ficou fora da Copa América de 2016. No dia que o Brasil perdia para o Peru, com aquele gol que a bola desviou na mão do Cueva, o Neymar solta um vídeo nas redes sociais numa festa com amigos. E ele foi trucidado naquele momento também, porque... Justamente, não, mas é só para lembrar que ele jogava no Barcelona, né? Ele foi pro PSG em 2017. O que eu acho recente do Carnaval também, quando ele se recuperava de lesão. Então acontecia no Barcelona. O Barcelona também, todos os aniversários da Rafaela, irmã dele, ele não jogou pelo Barcelona por algum motivo. Mas ele estava bem, estava jogando bem, estava bem, estava no gol, sendo campeão. Ele jogava bem, ele era o principal jogador ao lado do Messi, mas a vida do pessoal também era assunto. Para vocês verem que o Neymar, né, termina puxando e dominando. Nós saímos do Everton. Inegável. A frase era o Everton reserva do Neymar. Bom, mas nós vamos voltar aqui para a nossa realidade, para falar também do Internacional, que joga longe, lá em Belém do Pará, e tem uma tarefa, talvez, mesmo jogando fora, mais fácil que a do Grêmio, já que tem 2 gols de vantagem sobre a equipe paraense. Bom, eu já falei aqui que nós tivemos a corrida de hoje, do dia do desafio do Sesc, né? Mas a corrida de hoje, ela fez parte do circuito Sesc de corridas, que continua acontecendo, temos aí várias etapas ainda pela frente, e lembrando que encerra em Torres, né? A corrida final
vai ser na Praia de Torres ou no município de Torres. O valor para as categorias, valor de inscrição, R$30 para as categorias comércio e serviços do cartão Sesc Senac e empresários. E para o público em geral, R$40 o valor de inscrição. Vamos à mensagem do Banrisul e já voltamos para enfocar o Internacional e também mostrar aí os gols da vitória do Brasil de Pelotas ontem sobre o Guarani de Campinas, em Campinas. Um instante só. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Bom, eu estava perguntando aqui, enquanto você via e ouvia a mensagem do Banrisul, não é? O Banrisul acredita que os seus sonhos podem ser concretizados, podem virar realidade realmente. Eu perguntava a alguns telespectadores, ou internautas no caso, não sei se aí pelo WhatsApp também de telespectadores. Dois perguntaram sobre o caso. Sobre o episódio de que vazou o áudio. Foi rádio e televisão que vazamento Não, de áudio vazaram, é que assim, a situação é que foi gravado o áudio do Guerrinha, colega da RBS, né? Em que ele estava num consultório falando sobre o Grêmio, o Renato Gaúcho, com pessoas. E alguém gravou esse áudio. E esse áudio foi para as redes sociais e daí criou-se toda a polêmica. Viralizou. Porque ele fez alguma consideração... Ele falou da vida pessoal do Renato, usou alguns termos, chamou de arrogante, essas coisas. Falou que o Grêmio não tinha chance de ser campeão brasileiro. Bom, mas tipo assim, não foi um comentário oficial, assim, não foi na Rádio Gaúcha, na rede social, foi a pessoas fora do ar. Bate-papo informal. E foi tipo, ele não sabia que estava sendo gravado, que também é um... Bom, essa é uma questão aí grave, que é uma legal, questão uma jurídica, questão né? É uma questão legal. Quase exatamente. criminal, né? Porque a pessoa divulgar um material sem o consentimento de quem está sendo gravado... Cabe processo. Mas pelo teor que vocês estão me falando aí, nada do que não pudesse ser comentado, inclusive aqui agora, a gente falar sobre um comportamento de alguém que é público. Acho que é mais a questão pessoal que pegou mesmo, que eu acho que as pessoas se debateram um pouco, né? Mas eu compartilho da ideia do que o próprio Marinho escreveu hoje pela manhã. A gente trabalha muito na ideia de jornalista 24 horas e isso aí não existe, né? Quando a gente está em casa ou quando a gente está numa roda de amigos, como aqui, por exemplo, fora do ar, nós falamos várias coisas que... Sim, de maneira informal, ok. Exato, nós não estamos trabalhando. Mas eu digo especificamente, este sendo o teor, eu confesso que eu não ouvi, não recebi esse áudio, mas de qualquer maneira, se o Guerrinha ou qualquer um de nós outros fizesse esse tipo de comentário, mesmo que usasse uma expressão mais dura como arrogante, eu não estaria ofendendo uma pessoa pública. Eu posso achar um deputado, um governador, um prefeito, um presidente da República, até eu posso achar arrogante e fazer um comentário. Como quem está nos vendo pode nos achar arrogante. Não, tudo bem, mas eu digo, nós no exercício da nossa atividade profissional podemos fazer esse tipo de consideração. Tudo bem. Se daqui a pouco quem foi criticado achar que um termo arrogante é ofensivo, ok, pode me processar. Pode me processar, mas eu não vejo que tenha sido assim, em termos das considerações feitas, algo tão grave que não pudesse ser dito oficialmente. Eu acho que o mais grave dessa situação toda é tu gravar uma pessoa numa conversa sem ela saber e levar isso a público. Eu acho isso grave. Mas isso nós vemos na internet, ouvimos na internet aí constantemente. Eu acho uma invasão de privacidade tamanha, porque eu me reservo o direito de conversar com quem eu quiser sobre o que eu quiser. Se eu respondo pelo que eu escrevo, pelo que eu falo aqui no ar. Sabe? Mas aos meus amigos eu falo o que eu quiser. Eu não sei se o Guerrinha está processando ou vai processar, mas é de direito dele, me parece, processar quem vazou esse áudio. Bom, vamos passar para o Internacional. As informações nos chegam com o repórter Guilherme Paz. Guilherme. A vantagem construída contra o Paysandu na última quinta-feira é grande. 3-1 com 2 gols de Paulo Guerreiro. O Colorado pode até perder por um gol que leva a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil.
E muito mais do que a vaga, leva também um pouco mais de 3 milhões de reais como premiação. Uma semana depois, a situação do Paysandu é bem diferente. Com vandalismo dos torcedores, técnico interino, que chegou cobrando muitos jogadores por um melhor rendimento em campo. No Paysandu, normal no futebol, se transfere muita responsabilidade para a comissão técnica, de uma maneira geral. Isso não é nem um corporativismo, longe de mim. A gente que trabalha com futebol, a gente está sujeito a isso. Mas tem que ser passado a responsabilidade para o jogador. Esse grupo de atleta, e eu estou falando isso porque a gente está trabalhando em cima disso, eles têm que ser cobrados para produzir mais. Acho que independente do momento deles, né, o jogo vai ser difícil. Né? A gente sabe que se o Paysandu tivesse ganhado o jogo no final de semana contra o Boa, ia ser um jogo difícil, mas perdeu também vai ser difícil. Não adianta a gente pensar muito na situação que o Paysandu está agora e achar que vai ser um jogo fácil. Pelo contrário, a gente está na cabeça que vai ser uma partida extremamente difícil. O Inter, que não tem nada a ver com isso, mantém mistérios sobre a escalação. O treino em Belém foi com portões fechados. Quando se abriu, apenas um trabalho de finalização. E a tendência é de força máxima, com o retorno de Zeca na lateral direita. Já na lateral esquerda, o Wendel assume a posição de Iago, que está com a seleção olímpica. Primeiramente, feliz pelo Iago, né, pela convocação, mais do que merecido. E bom para mim também que eu posso ter uma sequência, então acho que é importante para todos os jogadores ter essa continuidade, né, não jogar apenas um jogo e ficar muito tempo sem jogar depois. Então acho que é um momento importante para mim para aproveitar essa sequência que pode vir pela frente. O Wendel no lugar do Iago me parece que não tem um prejuízo muito maior, né? Para mim tem um prejuízo. Muda a característica bastante do time, mas prejuízo eu acho um termo meio forte. Acho que prejuízo não tem. O Wendel, eu sempre disse, tecnicamente eu acho um bom jogador. Vai faltar uma coisa que o Wendel não tem, né? Intensidade. Intensidade, velocidade, mas assim, tecnicamente o Wendel contribui mais que o Iago. Não, e é interessante quando joga o Iago, o Inter concentra as ações pela direita, podem observar que o Iago toda hora está ultrapassando do lado esquerdo, dando opção. Tanto que contra o CSA, o Iago aparece dentro da área, dando um toque de cabeça para o Donato marcar um gol. E contra o Paysandu, o Iago aparece dentro da área, finalizando, marcando um gol de cabeça. Agora, se o Wendel não tem a intensidade do Iago, eu concordo com o que disse o Diogo, ele é mais constante do que o Iago. O Iago é meio ciclotímico dentro da partida. Tem momentos de uma grande brilhatura técnica, daqui a pouco ele comete um erro até de posicionamento infantil. Eu acho até normal para quem tem 21, né? O grande negócio do Iago... Mas é que isso está sendo uma constante, ele vai ter que corrigir isso. Quando ele tiver 30, nem o Wendel e fizer a mesma coisa, quando ele aí tiver me preocupa. 30 não. Ele na Europa ele vai corrigir isso. Mas é jovem ainda, vai corrigir rápido. O grande negócio do Iago é que ele consegue cobrir uma parcela de campo maior porque ele é muito rápido. Em 2, 3 segundos ele está lá na frente, em 2, 3 segundos ele está lá atrás. Então ele cobre o lado inteiro. O Wendel vai precisar de mais ajuda. Agora, vai ser mais toque de bola. O que disse o treinador interino, ele deve ser da diretoria, esse treinador interino, ou funcionário do clube. Porque ele disse, tem que ser cobrado não só o treinador, tem que cobrar desse grupo de jogadores também. Mas ele tem toda a razão. Quando um time perde, a gente tem a cultura de culpar o treinador. Sendo que existem ali 23, 30 jogadores que também deveriam ser responsabilizados, assim como o departamento de futebol. O último treinador que eu me lembro que deu uma entrevista passando tudo para os jogadores, tá? Foi o Vanderlei Luxemburgo quando tomou uma goleada pelo Sport Recife do Grêmio na Arena. Sim. Detonou os seus jogadores. A diretoria concordou, renovou o contrato, 2 semanas depois ele foi demitido. Tem a clássica história do Fernandão em 2012, na zona de conforto. Aliás, poucos lembram, mas foi a estreia do Rodrigo Dourado no grupo profissional, lá em 2012. Vocês acham que essa vantagem é suficiente? Acho 2 gols? Não tem motivo. Eu acho que ela é suficiente por causa do Paysandu. Porque o Paysandu... Pelo amor de Deus, e tem um fator que favorece o Inter, que é o fato de não ter gol qualificado. Ou seja, se o Paysandu vence por 2-0, vai para os pênaltis. Nem elimina o Inter nos 90. Não, o Inter toma poucos gols na Série A. Ainda mais enfrentando o Paysandu. Mas é claro que lá, né? ganhou 1-0. Venceu. Mas é claro que precisa respeitar o adversário. Ganhou do Paysandu? Lá na Curuzu. Precisa respeitar o Paysandu. Foi um jogo que o Juventude ficou na defesa o tempo todo. O Brian Rodrigues perdeu 2 gols incríveis e num lance de bola parada fez o gol.
poupando alguns titulares, né? Porque nesses jogos da Copa do Brasil, o Juventude tem na Série C preservado alguns atletas. Já que falamos de Juventude, o nosso representante hoje, a gente espera, Pedro, eu tenho falado aqui, né, que com Walter Dalzotto Júnior lá, meu amigo pessoal, o presidente do Juventude, consiga ascender o Juventude novamente para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Mas o Brasil parece que já deu um salto, né, realmente na classificação, mas parece que está em recuperação. Vamos ver os gols ontem. O Brasil saiu perdendo para o Guarani lá em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa, e conseguiu virar, né? De quem foi esse gol do Guarani? Felipe Amorim. Até acho que o goleiro falhou aí, o goleiro do Brasil, hein? Você vai ver esse é o melhor jogador do Guarani, ó. O cabeludinho. Olha o chute. Não, um foguete no campo. Acho que a falha é da marcação ali, Sabe, que deixa o jogador arrancar entre 4 e 5. Está certo que foi no canto, foi forte, mas eu acho que o goleiro estava esperando um outro tipo de lance e foi surpreendido com o chute. Eu tenho por costume, eu acompanho muito a Série B, muitos jogos. Esse volante do Guarani que fez a jogada do gol é disparado o melhor jogador do time. E aí quem é que fez o de empate no Brasil? Marcinho, não foi? Não, Marcinho, cruzamento do Bruno Paulo. Ah, tá, perfeito. O Marcinho fez de cabeça 1-1. Foi no início do segundo tempo, né? Foi com 10 minutos. O Guarani já tinha um jogador expulso? Não, o Guarani teve um jogador expulso faltando 10 minutos. Mas, o jogo acabar. Mas estava 1-1. Tava 1-1 aí. Aí depois o rapaz foi expulso. Ah, depois do 2-1 é que ele foi expulso? Não, antes do 2-1. Foi no 1-1. Tá. Não, porque aí já veio o segundo gol. Isso. Xandão, né? E bem Brasil de Pelotas, né? Cruzamento pra lá, cruzamento pra cá. Aí, vamos, empurra todo mundo pra dentro do gol. Olha ali, galera comemorando, bonito de ver. Eu torço muito pelo futebol gaúcho no Brasil, na B, no Juventude, Ipiranga, São José, na C, no Gaúcho de Passo Fundo, no Caxias e no Avenida disputando a Série D. É bonito. Falar em Caxias, está tranquilo o Caxias ou não? Olha, tá tranquilo até. Teve uma derrota para o Cianorte no domingo, lá no Paraná, jogando mal, não se adaptou muito bem ao gramado, porque o Caxias é um time que toca muito bem a bola, né? O Pingo tem essa proposta de jogo ofensivo, perdeu, mas está com a classificação encaminhada, joga contra o Tubarão em casa domingo, deve vencer e encaminhar a classificação para os matas. O problema é que a Série D, para subir, são 3 mata-matas, né? Então, mesmo tendo o melhor time, às vezes o Caxias tem um investimento bem maior que os demais. Num jogo de mata-mata, as coisas podem acontecer. Vamos torcer para isso, Quanto tempo nós temos ainda? 2 minutos? 2 minutos. Rapidinho. Como é que ficou a situação em Caxias da rivalidade com a negociação do Bruno Alves, né, que foi comprado pelo Atlético Paranaense, emprestado para o Juventude, ele era do Caxias, jogou o Gauchão, foi um dos bons jogadores, e fez essa triangulação assim e evitou uma negociação entre os rivais. Sabe assim. Que não teve muita polêmica, né? Não teve, foi tranquilo. Como o Juventude tem essa parceria com o Atlético Paranaense, isso foi organizado ali para fazer uma espécie de ponte, né? E ele foi parar no Juventude. Mais polêmica teve quando o Cafu veio para o Juventude e foi para o Palmeiras, depois de ter jogado no São Paulo. Melissa, para a gente no encerramento do programa, até que horas vai o dia do desafio? Então, o dia do desafio vai até às 20 horas. Então, em todo o Rio Grande do Sul, quem estiver fazendo alguma atividade, é ligar para o SESC da sua cidade, né? Qualquer SESC, seja Passo Fundo, Alegrete, São Borja, nesse momento está todo mundo acontecendo. Até às 20 horas, até às 20 8 horas. da noite. Exatamente. Então, a gente vai estar contabilizando essa pontuação. Em especial, Porto Alegre, estamos competindo com Campinas. E agora é sempre Campinas? Não, é durante 3 anos. Foi ano passado, esse ano que vem. Ano passado ganhamos, vamos ver se a gente faz a dobradinha. Já vamos ganhar esse ano também. Vamos lá. Vamos seguir o exemplo do Brasil, que ganhou ontem lá do Guarani em Campinas, né? Isso aí. Vamos no dia do desafio. E esse telefone da unidade do SESC da Redenção? Registro de Porto Alegre. Registro 32 2606 31 ou 32 26 0631, é isso? Isso mesmo, ligando. Acontecendo em Porto Alegre, liga para esse número ou qualquer outra cidade do interior para o SESC da sua cidade. Muito bem, tá bom. Melissa Stoffel, que é a coordenadora de lazer do SESC, obrigado pela participação conosco aqui. Sucesso mais uma vez. E vamos ficar na torcida aí para que a gente emplaque nova vitória sobre os campineiros no dia do desafio. Tá certo? Eu já ganhei a minha camisa aqui, ó. Vá atrás da sua também no dia do desafio. Pedro, obrigado. Venha sempre, quando estiver em Porto Alegre, aqui no programa. E o mesmo para vocês. Vocês estão muito meteóricos aqui, né? Passando muito de quando em vez aqui. Eu sou legal, mas o Ravazoli é uma máscara. Bruno. Eu sou legal, o Ravazoli é mascarado. O Ravazoli é difícil. Só uma informação para encerrar, que eu acho que vai repercutir no Rio Grande do Sul, Rogério. O Abel pediu demissão do Flamengo. Não é mais técnico do Flamengo e
Sei. O Odair não corre nenhum risco. A direção... O Odair eu acho que não corre risco. Mas o Renato, sabe Não, lá. mas o Abel não comandaria o Grêmio, imagina. Não, mas o Renato pra lá. saiu do Grêmio. Renato pra lá. Sim. Agora, o que aconteceu, até a gente pode falar amanhã com mais calma, o que a direção do Flamengo fez com o Abel não se faz. Né? Deixaram, então, honestos vão lá e demitam o treinador, mas deixaram ele num isolamento que o Abel não tinha com quem falar no Flamengo. Bom, vamos encerrando, vocês fiquem agora na companhia da Ali Klein, muitas atrações no Virou Moda, e nós voltamos amanhã, 13h, aqui pela RDC TV com o Virando o Jogo. Muito obrigado. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.